Oi, gente. Com imenso prazer hoje que nós aqui do canal Homens de Prata recebemos um grande amigo, um grande colaborador, um cara que tem uma história fantástica, um cara que teve a coragem de mudar de vida e que veio aqui nos prestigiar. Eu, Cuca, tenho o prazer de receber Reinaldo Opsi, meu grande parceiro, meu ex-cliente que se tornou meu grande amigo. Reinaldo, conta pra gente um pouquinho, quer dizer, sua idade, pode contar. Aqui não é programa de mulher, não, pode falar. Sua idade, um pouquinho dessa passagem, como você se preparou, que é muito importante. E conta um pouquinho, fica à vontade para dividir com quem está nos assistindo em casa hoje. Tá certo. Okay? Bom, Cuca, primeiro é um super prazer estar aqui. Deixa eu contar um pouco. Estou Reinaldo Opsi, estou com 59 anos, recém-feitos. Eu fiz a minha carreira sempre na área de tecnologia, fiz uma carreira executiva, né? Comecei como vários na minha geração e vários na minha área. Começamos pela área técnica e rápido me passei para a área de negócios. E eu tive, ao longo desse período, uma carreira muito gratificante, muito completa, que me preencheu muito, aprendi muito. E sempre olhando para frente, né? A gente vai sempre olhando, buscando como que você pode se superar, como que você pode alcançar novos desafios. Dificilmente nesse momento você está naquele turbilhão, no meio daquilo, a sua visão de longo prazo também não é tão longa, pelo menos a minha não era, né? Então eu estava sempre enxergando, 3, 4 anos atrás, só que você vai sentindo que primeiro que você já conseguiu ocupar várias posições e aí até os seus desafios do ponto de vista de carreira, por assim dizer, você já começa a falar, poxa, já estou atingindo aquilo que eu imaginava como meu sucesso ou para onde eu gostaria de chegar. Mas você começa a se preocupar, pelo menos me aconteceu isso, como que eu poderia, de alguma forma, começar a retribuir mais para a sociedade que tanto me deu boas opções e me presenteou com um monte de coisa, como que eu poderia contribuir um pouco mais para isso? E como eu poderia criar impactos maiores no mundo ao redor, né? Então foi mais ou menos nesse momento que eu comecei a pensar o que eu poderia fazer e qual que deveria ser o momento... Quantos anos você estava? Acho que essa preocupação aconteceu mais forte, pegou mais forte por volta dos 50, nessa fase... O ponto crítico, né? Eu acho que foi o ponto crítico, né? Mas você chegou a fazer um planejamento para isso? Como é que você estruturou isso em casa? Eu cheguei a levantar algumas possibilidades, né? Do ponto de vista de planejamento propriamente dito, eu já vinha há muito tempo, isso eu sempre fiz, já planejando um pouco a minha independência financeira. Era muito mais achar um caminho, né? Achar alternativas de ocupação, de atuação. Eu acho que fui muito motivado por essa questão mais pessoal. Era uma busca de um autopreenchimento, de efetivamente atingir um objetivo que era maior do que simplesmente carreira ou financeira ou alguma coisa assim. Então, eu encontrei na motocicleta um pouco isso que eu buscava. Ela me permitia explorar novos lugares, conhecer novos lugares e, cara, conheci muito lugarzinho bacana fazendo isso. Tinha um lado de não planejamento, né? Porque eu sabia mais ou menos para onde eu queria ir. Isso é fantástico, né? Isso. Sabia, eu queria ir para tal lugar. Agora, né, você está lidando, quando você está na moto, você está lidando com o clima, com os aspectos, de repente chove, você tem que se virar, enfim. Você está mais exposto a isso. Tem um lado de adrenalina, né? Tem um lado de... principalmente porque eu acabei optando por uma moto de alta performance, etc, etc. Então, esse foi uma das coisas que, de alguma forma, começaram a preencher ou contrabalancear esse lado racional, certinho, formal, rígido, que a gente, ao longo quando você desenvolve a sua persona profissional, você acaba tendo isso. E aí, meio engessado até. Meio engessado. E é aquele momento que você está relaxado, que você está com os amigos, porque, obviamente, você, nessas
viagem de fim de semana, assim, de sair de manhã, voltar de tarde, etc. Foi também muito bacana porque quando eu comecei a andar de moto, meu filho estava na faixa de 13, 14 anos e foi meu companheirão, né? A gente ia junto e tal, então também era um momento de estreitar esse relacionamento pai e filho. Obviamente, para um moleque 13, 14, era uma delícia, aquele negócio de estar na moto, não sei o quê. Então, eram essas coisas que, na época, eu estava fazendo, mas estava aqui cara, vai chegar uma hora que eu tenho que dar essa virada. E essa hora chegou porque, na minha última posição executiva, eu fui contratado com a missão específica de dar uma reestruturada nessa divisão. E o resultado da América Latina estava prejudicando os esforços de venda dela. Então eu fui contratado para dar uma saneada, limpar a empresa, organizar, trazê-la novamente para o azul. E meu contrato se encerraria com a venda da empresa. E eu encerrei essa posição lá, me desliguei da empresa, como era o previsto e tal. E aí eu falei, bom, e agora? É isso que nós queremos saber. A partir daí. Eu parei e falei assim, bom, agora ou eu vou prospectar uma outra posição, alguma coisa, seguir, ou talvez por que eu não aproveito esse tempo, já que houve essa interrupção, para começar esse meu plano novo de vida, né? Aconteceu uma coisa engraçada. Primeiro que eu senti assim como se tivesse tirado uma grande pressão, né? Daquela pressão do dia a dia que muitas vezes você só percebe quando você dá essa parada. E que é o mal dessa geração, né? Que é o mal dessa geração. A gente às vezes não percebe. E a gente não percebe mesmo. Você está naquele turbilhão, você não percebe. Mas de repente, quando você dá aquela parada, né? E você fala assim, bom, acordei hoje e eu não estou aqui para o escritório. E é terça-feira, né? E aí pela primeira vez eu falei, nossa, que legal. Vou usar esse tempo, né? Para conversar com as pessoas, para botar em dia vários almoços que eu queria ter com os amigos, que nunca dava, que sempre, você marca, desmarca. Vou fazer academia, que eu deixei relegada. Enfim, então foi um momento que eu senti assim, uma grande leveza. E aí, Cuca, eu comecei a resgatar algumas coisas que eu gostava de fazer, e que eu não tinha tempo, ou não sei o quê. Então, aí veio a fotografia. É muito legal isso aí. Fotografia foi um negócio interessante, porque a fotografia é uma coisa que eu gostava, sempre gostei. Comecei a fotografar com uns 17, 18 anos. Sempre como hobby, era uma coisa... Mas que me dava muito prazer de fotografar. E eu não compartilhava, eu era um fotógrafo egoísta. Eu gostava de tirar as fotos para mim, estava lá armazenado. Vergonha, vai. Vergonha, insegurança, porque você não sabe. Para você pode se achar ótimo, mas eu vou mostrar para o público. Mas tem que mostrar, né? É um trabalho bacana. Mas estava lá quietinho e tal. Então comecei a olhar coisas no YouTube, comecei a olhar um pouco mais para exposições, galerias, para ver as obras, aprender, não sei o quê. E aí teve uma coisa interessante que eu falei, acho que está na hora de eu começar a mostrar um pouco o meu trabalho. E aí, com a rede social, hoje é uma ótima plataforma para isso. Né? Você coloca no Facebook, você coloca no Instagram, não sei o quê. E as pessoas começam a dar like, começam a comentar, puxa, que lugar bacana. Tarará. Então aquilo também serviu não só como um estímulo para você, né, cada vez fazer mais, mas também para você chegar e falar, puxa, que legal, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto e que as pessoas, de alguma forma, estão apreciando e tal. Eu comecei a me dedicar muito mais para a minha família, olhar a relação com a minha família, com meu filho, com minha esposa, também de uma forma muito mais leve e muito mais solta. Acho que a palavra, né, a principal mudança que eu vi é que eu estava mais solto, né? Tinha todas as minhas
inseguranças, dúvidas, o que vai acontecer. E você tem umas coisas gozadas, por exemplo. Um belo dia, eu resolvi ir no cinema numa quarta-feira à tarde, né? Que é aquela coisa que você nunca poderia fazer. Nunca vão te chamar de vagabundo. Nunca. Eu fui, mas olha, na hora que eu sentei lá, eu me senti assim, meu Deus, acho que eu estou fazendo... Você se sente meio culpado. Eu falo, como é que eu, uma quarta-feira, não sei o quê, estou... Então, existem algumas coisas que, nesse momento, a gente precisa aprender a lidar, porque está muito arraigado. Com que a gente nunca pensou que fosse conviver, né? E ver que aquilo é a melhor coisa do mundo, que se você tem essa oportunidade, faça. Não ficar preso a... o que vão dizer de mim se me verem? Se alguém me encontrar, imagina se um do meu antigo cliente, ou um antigo companheiro de trabalho, sei lá, alguém me vê saindo de bermuda, era um verão, estava de bermuda no cinema, aquela história. Eu comecei a fazer mentoria para startups. Eu achei um negócio bacana. Falei, fui convidado para participar, que é uma forma de você ajudar esse pessoal novo que está entrando com ideias fantásticas, não sei o quê, e falar, deixa eu agregar. Mas no fundo nos ajudar também, né? E no fundo nos ajudar, e é gostoso. E aí eu conheci um projeto que ainda era muito, estava muito ainda no comecinho, que é o projeto de uma tecnologia para tratamento de dores crônicas baseado no uso de luz, né? Tem toda uma ciência por trás, onde você, com a energia luminosa, você estimula determinadas células e você consegue um efeito analgésico usando o seu próprio organismo, seu próprio organismo que faz esse efeito, onde você consegue tratar um dos maiores problemas, principalmente das pessoas da nossa geração, que é, por exemplo, a artrose. Aquilo, para mim, naquele momento, mudou muito a minha vida. Por quê? Porque eu vi naquele negócio, falei, puxa vida, agora eu vou poder me dedicar a um negócio que vai trazer um impacto enorme para a sociedade, né? Para as pessoas que sofrem, que não têm acesso. Então, aquilo deu um propósito de vida que, de repente, somou tudo aquilo que eu queria, né? Essa questão de poder construir, poder trazer alguma coisa de um alto impacto social, onde eu ia usar todo minha bagagem, aquilo que eu desenvolvi ao longo dos anos, que ia me permitir trabalhar com pessoas criativas, com pessoas novas. Então, aquele negócio, e que eventualmente eu podia, espero que possa ganhar algum dinheiro com ele, óbvio. Ninguém também... isso não é... Né? Não é nada mal, né? Não é nada mal. Quando eu enxerguei essa oportunidade, e eu falei para o cientista, para o empreendedor que começou, falou, cara, eu não vou ser mais teu mentor, eu vou entrar de sócio. Você começou como mentor, Comecei mentorando. Não foi planejado, quer dizer, não é dizer que eu pensei assim, agora eu vou ter uma startup. Ela surgiu em função dessa oportunidade que falei, nossa, é isso que eu quero para os meus próximos N anos aí pela frente, entendeu? E onde ficaram os seus hobbies? Porque esses hobbies te fizeram muita não felicidade. só continuaram, como continuam cada vez mais intensos, né? Óbvio, é um tipo de hobby que eu posso fazer no fim de semana, não é uma coisa que eu tenha nenhum impacto. Eu consigo manter o lado desse mais, digamos, profissional, ao mesmo tempo com o pessoal. Acho que eu vou acabar fazendo um programa só de motoqueiros aqui, viu? Porque o que tem de motoqueiro nesse programa, cara, que a gente não imagina como pessoas gostam. Pois é, você sabe que a moto te traz um negócio muito bacana, que é o seguinte, geralmente o que a gente faz, você quer chegar em algum ponto. Então o seu objetivo é aquele ponto. Quando você está numa moto, o mais bacana não é chegar lá, é o caminho. É um paralelo com a vela, né? Eu vou lá eu não sei. Exatamente, é o que está acontecendo no durante. É uma curva, é uma paisagem, acontecem as coisas, né? Que tem, né? Você
momentos de Estresse. de estresse, por uma razão ou outra. Você toma uma fechada daqui, às vezes dá uma deslizada numa curva que tem uma areia e tal, não sei o quê. Mas ele te dá essa questão, você aproveita o trajeto. Você aconselha a todos a ter um hobby? Eu acho que ter um hobby é fundamental, qualquer que seja. Qualquer que seja. Pode ser colecionar moeda, pode ser voar de asa delta, mas eu acho que é fundamental. Na minha opinião, eu não conseguiria manter o equilíbrio se eu não tivesse isso. Eu tive a minha vida inteira, até antes da moto. Porque, no geral, as pessoas da nossa faixa etária, os homens de prata, demoram um pouco para entender o quanto é importante esse hobby, o quanto é importante ter um sonho paralelo, não só profissional. Quando percebe, já está nessa faixa de idade que nós estamos e nem sempre conseguiu realizar, mas ainda pode realizar. Ainda pode, porque você tem muita opção. E eu acho que isso contrapõe. Quantas vezes, às vezes você está lá numa sua situação profissional, uma semana que você está chateado ou teve que enfrentar alguma situação muito complicada. É gostoso você pensar, mas quando chegar no sábado, eu vou pegar minha motoquinha, vou pegar minha bicicleta. E você, sabe, dá um equilíbrio. Você fala, pô, tudo bem, eu vou aguentar aqui esses dias que não estão muito legais, mas logo... Então, eu acho que ele te ajuda, inclusive, a passar nesses momentos que acontece com todo mundo. Com certeza. Né? Sai muito da nossa rotina, sabe? Você lida com pessoas, você lida com coisas que não fazem parte daquilo. É mais simplicidade. É muito mais simples. Eu acho que essa é a palavra-chave. Eu aprecio muito mais a simplicidade. E a minha vida se tornou mais simples. Os valores também, né? Meus valores são valores mais simples, mais ligados às pessoas, à natureza, sabe? É uma coisa, por exemplo, como eu tiro foto de paisagem, muitas vezes eu tenho que acordar bem cedo para pegar o nascer do sol, para pegar melhor luz e tal. Cuca, aquela sensação do sol batendo na sua pele, gostoso, 5, 6 horas da manhã, quando o sol está nascendo, é uma coisa tão prazerosa, sabe? Num lugar bacana, aquela vista, qualquer coisa, que tá aí, acontece todo dia, está disponível, simples, né? Tá lá. Simples. E a gente não percebe. Agora, falando de um outro assunto, longevidade, como é que você vê, já que você está passando por esse momento tão bonito na vida, está conseguindo compartilhar esses momentos, e como é que você vê no tempo tudo isso de bom que você está passando? Antigamente eu achava que a nossa idade era a melhor idade só para o médico e para o farmacêutico, né? Normal. Agora, mas eu estou começando a perceber que ela realmente para nós é uma idade muito boa, principalmente se você tiver uma boa condição de saúde, etc. Porque você chega num estágio da vida que você está mais equilibrado, né? Então, assim, como eu olho a minha longevidade, o meu desejo é perpetuar o máximo possível esse momento, esse equilíbrio que eu atingi agora, né? Agora, me assusta um pouco, né? Você é todos, mano. Quando você levanta de manhã e a perna dá aquela travada, que nunca tinha dado antes, você começa a assustar, porque não tem jeito, são coisas... A máquina, né? Tem um desgaste e a gente sabe o que vai acontecer. Outra coisa que é interessante, e eu tenho observado um pouco nisso, eu sinto as pessoas mais desarmadas na hora de você conversar, sabe? Porque parece assim, elas não se sentem tão ameaçadas de um estranho vir conversar. Então eu sinto as pessoas também mais soltas, que eu acho que tem muito a ver com a nossa faixa idade. O próprio cabelo branco, né? Senhorzinho. Então você consegue ter interações com as pessoas com um nível de profundidade talvez melhor do que o que eu via, falando estritamente no ambiente pessoal das relações, principalmente essas relações fortuitas que a gente tem ao longo do dia. Me preocupa um pouco a longevidade? Me preocupa, né? Honestamente, eu não tenho nenhuma intenção ou desejo de viver para sempre, né? Assim, hoje, para mim... Mas hoje, naturalmente, vai viver um pouco mais. Vai viver mais. Hoje, então, a minha preocupação é ter qualidade de vida para os anos que vêm pela frente, né? E poder manter
esse equilíbrio, essa serenidade. Quero ver a minha empresa efetivamente desabrochar, quero ver os impactos, quero estar à frente dela quando entregar esse impacto social, esse impacto humano para as pessoas. Isso, para mim, é um grande objetivo hoje na vida. E, enfim, um pouco assistir também é isso que você construiu, ver a sua família, né, equilibrada, com seus sonhos podendo se realizar, enfim, um pouco isso daí. É bacana, uma história bem legal. Reinaldo, o que você deixa de mensagem para esses homens de prata que estão nos assistindo hoje? Olha, eu diria o seguinte: primeiro, que a gente tem muito valor. Super importante tomar consciência da bagagem humana, bagagem profissional, todos os aspectos que a gente tem para contribuir para o mundo, né? E que isso tem um valor, né? E então olhar isso e tratar disso com carinho, falar assim, como é que eu pego essas coisas e como que eu entrego isso pro mundo. Segunda coisa, ter o máximo de interesses, hobbies diversos. E nós estamos na melhor época para ter isso, né? Geralmente a pressão de tempo é menor, muitas vezes a gente tem recursos melhores, dependendo da situação. Mas não impede também de ser realizados. Que não impede de ser realizados. Então, assim, o que falta muitas vezes é simplesmente vencer a inércia. É tomar a decisão de fazer, né? Não importa se vai ser, o que você vai fazer profissionalmente, se vai ser professor, pintor, conselheiro, vai ter seu negócio, ou pode até continuar, não importa. O importante é você entender, no meu ponto de vista, que você está num dos melhores momentos que você tem da vida, se você conseguir ter esta amplitude, ler, né? Procure ler mais. E não ler livro de administração, mas leitura no geral. Vai no cinema, vai no teatro. Quanto mais amplo for o nosso interesse e o que a gente faz, mais rica vai ser essa nossa vivência. Para quem ainda não chegou... Essa era a minha próxima pergunta. Para quem ainda não chegou, eu acho que ela, obviamente, a pessoa tem que ter um certo planejamento financeiro, porque isso é fundamental, não tem como evitar. Então, sempre pensar que eu tenho que resolver o problema do dia de hoje, mas eu também tenho que pensar como vai ser na hora que eu tiver com o cabelo de prata, né? E começar a ter esta visão de que existe um monte de coisa e um monte de opção nos esperando nesse momento, né? Às vezes é assustador. Ele vai chegar de qualquer jeito. E vai chegar, né? E às vezes é assustador, porque você está tão amarrado àquele modelo que você vinha da sua vida, assim, sabe? Ele vai mudar, não tenha dúvida. Por N razões vai mudar. Mas isso não necessariamente é uma coisa mudar para pior. Se você olhar, se você tivesse planejamento, tivesse esta mentalidade de enxergar isso como uma coisa positiva, muito provavelmente vai ser uma mudança para muito melhor. Né? Então, é isso que eu digo. Acho que tem que ter um planejamento financeiro, tem que ter um planejamento de atividade, mas principalmente tem que ter um planejamento na sua forma de pensar, na sua forma de enxergar o mundo. Se você tiver isso, o resto acho que acaba acontecendo, né? O universo conspira para te ajudar a você atingir o seu objetivo. Esse é um pouco, pelo menos foi como aconteceu para mim. Muito legal, essa experiência com você aqui está sendo fantástica. Espero que vocês tenham gostado. Nós, do canal Homens de Prata, gostaríamos de agradecer, eu pessoalmente, ao Reinaldo,
Eu agradeço. Bonita e sincera declaração que vocês fez para a gente, esses depoimentos fantásticos. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. O Reinaldo me apoiou durante toda a construção desse canal. E eu quero pessoas assim, pessoas que pensem como ele, que tenham conteúdo para dividir com vocês e que sirvam de uma inspiração. Fique com Deus, um abraço, Homens de Prata, uma geração de valor. Eu tenho a seguinte visão. Depois que você passa dos 50, todos os defeitos físicos acontecem. A vista não enxerga, dói aqui, dói lá. Ou seja, todos os problemas a gente já tem. Agora mas tem algumas soluções. Tem os benefícios. Agora eu quero os benefícios. Não paga ônibus, não paga metrô, estaciona no lugar melhor. Nos outros lugares e tal. Volta a ser estudante. Eu estou ansioso para completar os 60 anos que estou chegando aqui.